Pois bem, apenas para a gente fazer uma recapitulação do que nós vimos no episódio anterior, em que falamos sobre o estabelecimento da monarquia em Israel, em que Saul foi o primeiro rei, rei que o povo pediu, fazendo uma comparação com os outros povos, as outras nações tinham reis e eles não tinham, e achavam que o fracasso deles era por ausência de rei, e eles rejeitam então o governo de Samuel, e Deus diz a Samuel, Samuel, dá a eles o que eles pedem porque eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Né? Então eles pedem um rei. Samuel, então, a Samuel eles têm um rei, depois vem Davi e depois vem o filho de Davi, Salomão. Tá? Então, só para a gente poder entender, eles eram um povo que já tinha um sistema de leis, Deus estava transformando aquele povo numa nação, certo? Eles já tinham ali um sistema de leis, 613 leis, mas eles ainda não tinham uma cidade e nem um templo para adorar a Deus. Com Davi, Jerusalém, ela então conquistada e feita ali a cidade de Deus, a cidade do povo de Deus. E com Salomão vai ter então a construção do templo para que o povo possa adorar a Deus e fazer o sacrifício a Deus. E nós vamos ver o que significa alguns elementos do templo, mas nós vamos apenas entender no tabernáculo, porque depois é só transpor para o templo que o significado vai ser a mesma coisa. Então, pois bem, no tabernáculo, que era móvel, para onde eles locavam no deserto enquanto estavam na caminhada a Canaã, na hora o tabernáculo foi montado como Deus assim mandou Moisés fazê-lo, mas quando se entrava no tabernáculo, à direita havia a mesa de pães, à esquerda o candelabro, e mais adiante, antes de entrar no Santíssimo Lugar, havia ali era o incensário. O que isso significa? O que isso nos ensina? Pão, lá no Novo Testamento, quem é o pão da vida? Jesus Cristo. Luz, quem é a luz do mundo? Jesus Cristo. Incensário, orações, intercessão. Quem é o nosso intercessor? Jesus Cristo. Então, tudo no Antigo Testamento aponta para a obra e a pessoa de Cristo. Lembra que Deus fez uma promessa a Adão, lá em Gênesis 3,15, que agora Deus está conduzindo toda a história para que essa promessa seja cumprida? Mais uma vez, Jeremias 1,12, Deus fala por meio do profeta que ele vela pela palavra dele para que esta se cumpra. Então Deus está atuando na história para que isso aconteça. E nós vamos ver dentro do templo, dentro do tabernáculo, perdão, que é o lugar onde Deus se manifestava, onde Deus era cultuado, havia esses elementos apontando para a pessoa de Cristo. E aí tinha o chamado dia da expiação, né? Que é o Yom Kippur do judeu, que era feito uma vez por ano. E esse Yom Kippur, que era feito uma vez por ano, veja, era o ano em que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar para oferecer o sacrifício a Deus. E qual era o elemento que estava dentro do Santíssimo Lugar? A Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança havia as tábuas da lei, o maná de Deus, simbolizando ali a promessa, e a vara de Arão. A tampa da arca, chamada de propiciatório, havia dois querubins olhando para dentro da arca, para a lei de Deus. Aquilo ali simboliza o olhar de Deus para a sua lei, que é perfeita. E no dia do Yom Kippur, o que acontecia? O cordeiro era sacrificado e o sangue desse cordeiro, ele era aspergido no propiciatório. E ao ser aspergido no propiciatório, ele cobria a lei de Deus. E quando os querubins olhavam, simbolizando o olhar de Deus, Deus via o sacrifício feito e a transferência do pecado, o pecado perdoado. E então Deus olhava para a sua lei e via que a justiça havia sido feita. O que é importante nós entendermos aqui? Em primeiro lugar, que há uma mediação. O sumo sacerdote está mediando esse culto no Antigo Testamento. Veja que adorar a Deus é você oferecer sacrifício a ele pedindo perdão de pecados. E como é que era feito esse perdão de pecados? Por meio da morte de um cordeiro, e o sangue desse cordeiro era aspergido no propiciatório, e aqueles querubins que olhavam para dentro da arca, para a lei de Deus, que é boa, perfeita e agradável, então via que o sacrifício ali foi feito, o sangue foi derramado e foi coberto, e a justiça foi feita. Então nós temos esses mediadores. Então o culto a Deus ele é mediado no Antigo Testamento. E no Novo Testamento vai ser mediado por quem? Por Cristo, o mediador perfeito. Eu quero ler um salmo aqui agora para a gente poder entender o que significam alguns termos que a gente muito rotineiramente usa e por vezes o significado, o sentido passa despercebido. Eu quero ler aqui o Salmo 32. São alguns poucos versos. O Salmo 32 ele começa dizendo assim, ó:
Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Como é que o homem sabe que ele tem pecado? Quando ele olha para a lei. Por que veio a lei? Para mostrar que o homem é pecador. E como que esse pecado é coberto? Por meio do sangue. No Antigo Testamento, o sangue do Cordeiro, mediado por quem? Por um sumo sacerdote, que então fazia a transferência do sangue do Cordeiro, do pecado do povo para o Cordeiro, que era então ali o substituto. Obviamente que era um sacrifício imperfeito, porque o sacrifício perfeito foi no Novo Testamento. Então, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Ou seja, quem é bem-aventurado? Aquele que tem o pecado perdoado por Deus. E aí segue de novo, bem-aventurado o homem que o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Por quê? Porque houve uma transferência. Deus não vê o pecado do homem, por quê? Porque houve um sacrifício. Justiça foi feita. E aí ele vai seguir. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Isso aqui é um salmo de Davi. Pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, o pecado, ele destrói o homem, ele mata o homem, ele vai definhando o homem, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Então, depois que Davi confessou o pecado, e ali, naquele rito do culto do Antigo Testamento, havia esse processo de pedir perdão de pecados. Ora, se o tabernáculo era o lugar onde Deus se manifestava, onde Deus era cultuado, como era feito o culto? O povo pedindo perdão e Deus aceitando o perdão do povo por meio de um sacrifício mediado por um sumo sacerdote. E quando nós vamos para o Novo Testamento, como deve ser o culto a Deus? Hoje, um culto em que o povo continua pedindo perdão a Deus, Deus continua perdoando o povo por meio de um mediador. Só que agora esse mediador, ele é perfeito, que é Jesus Cristo. E agora aqui o verso 5 vai dizer assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Como era feito essa confissão de pecados? Apresentando um cordeiro limpo, puro. Olha, Senhor, eu pequei. Está aqui o meu sacrifício pedindo perdão. Então isso era o culto no Antigo Testamento. Como deve ser o culto no Novo Testamento? A mesma coisa, pedindo perdão por pecado, pelos pecados, mas entendendo que o cordeiro perfeito já foi sacrificado, não há necessidade de ter mais sacrifício. Então, se o culto era mediado no Antigo Testamento por um sumo sacerdote, quem é o sumo sacerdote que media o nosso culto, o culto hoje? Cristo. Por isso que a centralidade do culto deve ser a obra de Cristo nas canções, nas pregações, nas orações. Então veja que tudo ali no Antigo Testamento é uma sombra daquilo que viria a acontecer no Novo Testamento. Então, só para a gente poder terminar aqui ler o Salmo todo, diz assim, olha, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em todo tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais, com freios e cabrestos, são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justo, exultai vós todos que sois retos de coração. Quem são retos de coração? Aquele que Deus perdoa os pecados. Por meio de quem? No Antigo Testamento, um sacrifício. No Novo Testamento, por meio de quem? Do mediador perfeito, que é Cristo. Então, nós temos que nesse período de monarquia estabelecida, o povo ainda não tinha uma cidade. Não tinha uma cidade. Antes, na jornada deles, desde a saída do Egito até Canaã, Deus mandou construir o tabernáculo com os elementos que iriam compor aquele tabernáculo, a medição do tabernáculo, para que ele fosse então cultuado. E em cada deslocamento deles, eles montavam o tabernáculo e cultuavam a Deus. O que era o culto? Pedir perdão de pecados. Por meio de quem? De um sacrifício. Que era um sacrifício ainda imperfeito, porque o perfeito é Cristo. E assim foi até que chegou o período da monarquia, em que o povo ainda não tinha uma cidade, apesar de eles estarem ali em Canaã, na Terra Prometida, havia ainda muitas guerras. Então Deus levanta o período de monarquia, o primeiro rei para trazer disciplina, o segundo o coração dele, que é Davi, e Davi conquista Jerusalém e faz de Jerusalém a capital onde os judeus então poderiam oferecer sacrifício. Então, como a arca da aliança ainda ficava
em um tabernáculo, Davi disse, não, eu tenho um palácio e a arca do Senhor está ainda numa tenda, ele não, então ele quis construir o templo. E Deus diz a ele, não, você não vai fazer isso. Lembrando que a história de Davi é contada em 2 Samuel. 1 Samuel, Saul, 2 Samuel, Davi. Então Deus diz a Davi, olha, quem vai fazer o templo vai ser o teu filho Salomão. Salomão é quem vai construir o templo. Lembrando que Salomão era filho de Davi com Betseba, né? A esposa do braço direito ali de Davi, que ele mandou para a guerra para morrer. Mas, enfim, então, a Jerusalém, a conquista de Jerusalém, agora o povo tem um sistema de lei, tem uma cidade onde eles podem adorar, e agora eles vão ter um templo construído em Jerusalém, feito por Salomão, que foi considerado o homem mais sábio, o homem mais sábio. E ali eles passam então a adorar. Então todos esses elementos de culto do Antigo Testamento, eles são transpostos para o templo. Só que agora, templo numa cidade, em um lugar estabelecido, com um sistema de leis. Ou seja, agora eles têm a monarquia, eles estão nesse sistema agora de monarquia, com um rei, com uma cidade, uma capital e um lugar para adorar a Deus. No entanto, nós vamos ver que Salomão, apesar de toda a sua sabedoria, foi um rei em que não obedeceu a Deus no que diz respeito ao seu comportamento. Foi um rei, como é que eu posso dizer? Um rei de miscigenação pagã. Ele se casou com várias mulheres de outros reinos, de povos pagãos, e enfim, isso trouxe muitos danos à monarquia. Então nós temos apenas esses 3 reis em Israel quando o povo está todo unido, porque depois os filhos de Salomão serão os filhos de Salomão que irão assumir como rei serão 2 filhos e as tribos serão divididas. Parte das tribos irão para o norte, partes para o sul, e depois elas serão, então, feitas escravos cativos. Mas isso a gente vai tratar no próximo episódio. Então, esses elementos de culto, como era cultuado no Antigo Testamento, é interessante nós entendermos porque mostra a sombra do que é o culto no Novo Testamento. Não é diferente. A única diferença que há não há diferença na essência, né? O culto vai ser sempre um pedido de perdão a Deus por meio de um sacrifício. O culto no Novo Testamento, pedido de perdão a Deus com um mediador perfeito. Se lá no Antigo Testamento tínhamos o mediador imperfeito, no Novo agora temos o mediador perfeito, que é Cristo. Né? Então, esse foi o episódio de número 20, que eu queria trazer aqui para vocês, esses elementos de culto no Antigo Testamento, como eles apontam, né? Eles são sombra do que viria a acontecer no mediador perfeito no Novo Testamento. Esse foi o episódio de número 20. Lembrando que nós fechamos mais 10 episódios. No próximo episódio, nosso próximo vídeo aqui do canal será uma live, e dentro dessa live eu quero trazer as alianças que Deus fez no Antigo Testamento, de Adão até Davi. Lembrando que Davi é o ápice da tipologia de Cristo no Antigo Testamento. Tá certo? Lembrando que os vídeos aqui no canal é toda segunda e quarta, e na sexta-feira nós temos um quadro Descomplicando o Texto, em que eu trago um texto para nós, então, interpretarmos e trazemos ali o sentido dele com uma aplicação. Tá certo? Então, se você gostou, deixa aí um joinha, compartilha, se inscreve no canal para esse vídeo se tornar relevante, tá certo? Fique com Deus e até semana que vem para a nossa live desses 10 episódios, em que vamos falar da renovação, da aliança de Deus, de Adão até Davi, tá certo? Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.